Olá, meu nome é Kailane, sou do primeiro período de Ciências Biológicas. Eu estou aqui para apresentar o último seminário. E a cientista que eu escolhi para estar apresentando esse seminário é a Bárbara. Bom, eu vou estar falando quem foi Bárbara, vou falar sobre a formação e o início da carreira dela, vou falar sobre a pesquisadora do milho, as descobertas que ela teve, os desafios que ela enfrentou durante a carreira dela, o reconhecimento e os prêmios que ela ganhou, sobre tudo que ela fez na história, os impactos das descobertas na ciência, porque teve impactos, e algumas curiosidades sobre a vida dela e uma frase que foi inspiradora, que inspira muita gente até hoje. Bom, a história da ciência é marcada por grandes descobertas, mas também por cientistas que só foram reconhecidos muito tempo depois de suas contribuições. Entre essas pessoas está a Bárbara, uma mulher brilhante e determinada que desafiou o conhecimento da época e mudou a forma de como entendemos o DNA e os genes. Durante décadas, ela se dedicou ao estudo do milho e foi por meio dessa planta que ela fez uma das descobertas mais importantes da genética, os transposões, também chamadas de genes saltadores. Nesse seminário, vamos conhecer a trajetória de Bárbara, suas descobertas, os seus obstáculos que enfrentou e o legado que ela deixou para a ciência moderna. Quem foi ela? Bárbara foi uma geneticista americana nascida em 1902, conhecida por descobertas dos genes saltadores, que são partes do DNA que podem se mover dentro do genoma. Ela fez sua pesquisa com plantas, especificamente o milho, e enfrentou muitas resistências da comunidade científica na época. Mesmo assim, continuou seus estudos com determinação. Em 1983, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, sendo a única mulher a ganhar sozinha esse prêmio. Sua descoberta mudou para sempre o estudo da genética. Bárbara se formou em botânica na Universidade de Cornell e obteve seu doutorado em 1927. Começou a trabalhar com citogenética e estudou os cromossomos do milho, a planta que usaria para toda a vida em sua pesquisa. Mesmo enfrentando dificuldades por ser mulher na ciência, seguiu determinada e criou um estilo de pesquisa independente e inovador. Bárbara descobriu que alguns genes podem se mover dentro do DNA. Esses genes saltadores, chamados de transposões, podem ativar, desativar ou modificar outros genes, causando mutações. Na época, sua descoberta foi ignorada, mas hoje é considerada uma das mais importantes da genética. Mas com grande conquista, sempre vem grandes desafios. Bárbara enfrentou muito preconceito, por ser mulher e um meio científico dominado só por homens. Sua maior descoberta, os genes saltadores, foi ignorado e desacreditado por décadas. Ela também teve dificuldade para conseguir empregos fixos em universidades e muitas vezes trabalhou sozinha.
Mesmo com tudo isso, nunca desistiu da ciência e seguiu pesquisando com determinação. Mas depois de muito tempo, né, ela conseguiu ganhar o reconhecimento que ela merecia. Apesar da rejeição no início, Bárbara teve seu trabalho reconhecido depois de anos. Em 1983, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, sendo a única mulher a ganhar esse prêmio sozinha. Também recebeu Medalha Nacional da Ciência, recebeu o Prêmio Lasker, considerado pré-Nobel, foi eleita para a Academia Nacional das Ciências dos Estados Unidos. Seus prêmios mostram o valor de sua contribuição para a genética moderna. Impactos das descobertas na ciência. As descobertas das transposições por Bárbara mudou completamente a forma como entendemos o DNA. Hoje, os genes saltadores são estudados para entender mutações genéticas, pesquisar doenças como o câncer, melhorar a engenharia genética de plantas e animais, compreender a evolução dos seres vivos, compreender a evolução dos animais, né, ou até da gente mesmo, né, durante esse tempo. Seu trabalho abriu caminhos para novas áreas da genética e mostrou que o genoma é muito mais dinâmico do que a gente imaginava, do que eles imaginavam, né, naquela época, que é uma coisa bem grande, né, muito maior do que qualquer um imagina. Bárbara dizia que o milho falava com ela. É um pouquinho estranho, né, gente? Mas a gente ignora, né? Era sua planta favorita e fonte de inspiração. Preferia trabalhar sozinha, longe de fama e disputas acadêmicas. Porque na época, como ela era a única mulher, né, tinha muito isso. Então ela preferia ficar ali quietinha no cantinho dela, estudando de boa, né? Nunca se casou e dedicou a vida dela toda na ciência. Recusava cargos altos e entrevista, pois não gostava de ser o centro das atenções. Amava a natureza e acreditava que a observação cuidadosa era essencial para descobrir coisas novas. Só foi realmente reconhecida após 70 anos. Imagine, uma pessoa tá ali trabalhando, né, muito correndo atrás de novas descobertas ali, e só ser reconhecida depois de 70 anos. Isso mostra muito como era a época, né? Porque, igual a gente falou, né? Ali nesse meio da ciência tinha mais homens, então, vamos dizer assim, é claro que ela não ia ter o reconhecimento assim tão rápido, né? Por isso que demorou tanto. Bárbara deixou a seguinte frase como inspiração, né, para todos nós: se você sabe que está certo, então siga em frente. É uma frase bem impactante, né? Bárbara foi uma cientista visionária que mudou a genética com coragem, paciência e dedicação. Mesmo sendo ignorada por décadas, ela acreditou em suas descobertas e seguiu em frente. Sua pesquisa sobre os genes saltadores revelou que o DNA é dinâmico e surpreendente, influenciando até hoje áreas como saúde, agricultura e biotecnologia. Seu legado nos ensinou que a ciência existe persistência e que grandes ideias nem sempre são compreendidas imediato, mas podem transformar o mundo.
Bárbara foi mais do que uma cientista genial. Foi uma mulher que ouviu a natureza e acreditou em si mesma e mudou a genética para sempre. Que a história de Bárbara nos lembre que nem sempre o reconhecimento vem rápido, mas a verdade sempre encontra o seu espaço na ciência. Historias olvidadas de la ciencia. Hoy presentamos Barbara McClintock. Barbara McClintock, una de las más grandes genetistas de la historia, nació en Connecticut, Estados Unidos, a comienzos del siglo XX y desde el principio fue una niña muy especial. Inscripta originalmente como Eleanor, a los 4 meses cambiaron su nombre por el de Bárbara. Independiente y tenaz desde pequeña, su madre se opuso a que tuviera una formación académica, porque eso perjudicaba sus posibilidades de conseguir un esposo. Durante un tiempo, Bárbara trabajó en una oficina, mientras continuaba su educación autodidacta, yendo todos los días a una biblioteca pública. Finalmente logró entrar a la Universidad Cornell, donde se apasionó por una rama poco habitual para las mujeres de la época, la genética. Bárbara obtuvo un doctorado con honores en botánica en 1927 y dedicó la mayor parte de su carrera a investigar la secuencia genética del maíz. En 1931, la joven científica realizó un hallazgo que demostraba por primera vez que la información genética se encontraba en los cromosomas. Este descubrimiento sentaría las bases de la genética moderna y haría famosa a Bárbara. Pero lo mejor y lo peor aún estaba por venir. En 1944 fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la tercera mujer en ser admitida, y presidenta de la Sociedad de Genética, un cargo que hasta el momento solo había sido ocupado por hombres. Durante años, sus investigaciones pacientes y solitarias crecían junto con su prestigio. Bárbara continuó por años su trabajo sobre el maíz, estudiando su genoma, es decir, observando las miles de letras que componen su ADN, descubrió una serie de secuencias que podían, de alguna extraña manera, saltar y cambiar de lugar. Esto la condujo finalmente al más trascendente de sus descubrimientos, la transposición. Bárbara demostró que los genes tenían la capacidad de cambiar de posición en los cromosomas y que este mecanismo dinámico era crucial en el desarrollo y la evolución de los organismos vivos. Este logro representaba un salto espectacular a todo lo que se sabía sobre genética hasta el momento. Un concepto complejo, revolucionario y adelantado. Tan adelantado que nadie lo entendió. Cuando se publicó su investigación a comienzos de los 50, sus colegas, mayoritariamente hombres, se burlaron de ella y rechazaron su investigación. Pasaron 28 años hasta que la comunidad científica pudo arribar a las mismas conclusiones y reconocer que la investigación de Barbara McClintock había sido correcta desde el principio. Para 1983, a los 81 años de edad, fue la primera mujer en recibir en solitario el Premio Nobel de Medicina, 35 años después de su descubrimiento. Se tomaron su tiempo. Barbara McClintock, una de las figuras más grandes de la biología del siglo XX, una mujer excepcional que siempre supo mantenerse firme en sus convicciones y representa, sobre todo, la libertad del pensamiento.